Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1210. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Você também pode se tornar membro do canal a partir de R$ 4,99 ao mês e ter acesso a vídeos antecipados exclusivos. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Turquia e Espanha pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Turquia a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já a Espanha nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Segundo jogo: Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Paranaense pelo Brasileiro Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terceiro jogo: Bahia e Confiança pela Copa do Nordeste. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Confiança nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quarto jogo: Guarani e Ponte Preta pelo Brasileirão Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já a Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quinto jogo: Geórgia e Bulgária pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Geórgia a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Bulgária nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Sexto jogo: Criciúma e Chapecoense pelo Brasileiro Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Criciúma a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Chapecoense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Sétimo jogo: Lituânia e Holanda pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Lituânia a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já a Holanda nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Oitavo jogo: América Mineiro e Operário pelo Brasileiro Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nono jogo: América do Rio Grande do Norte e Santa Cruz pelo Brasileirão Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América do Rio Grande do Norte a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Santa Cruz nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Décimo jogo: Avaí e Goiás pelo Brasileiro Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11º jogo: Alemanha e Irlanda do Norte pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Alemanha a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a Irlanda do Norte nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 12º jogo: Luxemburgo e Eslováquia pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Luxemburgo a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a Eslováquia nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 13º jogo: Bélgica e Cazaquistão pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Bélgica a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Cazaquistão nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 14º jogo: Polônia e Finlândia pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Polônia a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas.
Já a Finlândia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.